Pessoal, boa tarde. Esse é o nosso Diários da Quarentena do dia 4 de novembro, o dia da vitória do Joe Biden. Olha que maravilha. Então, vamos bater o nosso papo aqui hoje, mas eu não vou fazer notícias, não vou falar sobre notícias. Essa é uma coisa que eu precisava falar com vocês, porque eu estava meio que decidindo o que eu ia fazer do Diários da Quarentena. Pensa bem, antigamente eu tinha o Visão Libertária e lá eu colocava os vídeos de notícias e coisa e tal, as análises de notícia do ponto de vista libertário, os vídeos bem produzidos e coisa e tal. E esse canal aqui ficava basicamente para eu fazer o Diários da Quarentena, que era eu bater um papo com vocês, falar sobre as notícias, digamos, menos importantes, notícias que não foram suficientemente significativas para falar no canal. Só que o que aconteceu, né? Com o canal Visão Libertária parado por alguns meses, eu percebi que seria uma coisa boa eu fazer notícias neste canal, mas de uma forma intermediária. Então não era nem tão informal como a gente fazia aqui no Diários, né? Com eu pedalando e falando coisas, mas também não era o vídeo produzido bonitinho que normalmente você tem no padrão lá do Visão Libertária, feito lá no site, coisa e tal. Então ficou um negócio de meio termo entre as duas coisas, e tem feito um bom sucesso, sabia? Os vídeos que eu tenho feito de notícias têm tido um bom alcance, a ponto de, entre ontem e hoje, a gente está com um nível de visualização quase igual ao da Visão Libertária, com um canal que tem 6 vezes menos inscritos. Então é realmente impressionante. E aqueles vídeos têm uma vantagem para mim, que eles são muito rápidos de fazer. Ao contrário dos vídeos em que eu faço a produção com a montagem, coisa e tal, que dão bem mais trabalho para fazer, esses vídeos de notícias que eu tenho feito são muito mais simples. Então assim, essa fórmula veio para ficar, tá? O que vai acontecer quando o Visão Libertária voltar a funcionar, eu vou fazer uma divisão em termos de profundidade e qualidade de conteúdo. Ou seja, notícias mais importantes ficam lá no Visão Libertária, bem produzidas e coisa e tal. E notícias mais rapidinhas, mais informais, eu vou fazer no formato que eu tenho feito esses dias, com eu gravando com a câmera e mostrando a notícia. Então, deve seguir esse padrão, os dois canais, quando o Visão Libertária voltar no YouTube, né? O Visão Libertária ele não parou, tá, gente? Ele continua no BitChute, no Library. A gente tem liberado vídeos lá, então ele vai continuar com essas notícias mais encorpadas, mais embasadas lá, com um visual bacana, que eu acho muito legal isso. E no canal de cá eu faço uma coisa mais informal, uma coisa mais simplesinha, para notícias mais rápidas. Tem a vantagem de ser mais rápido. Bom, e qual que é o problema disso? O problema disso é, o que eu faço com o Diários da Quarentena? Porque se eu já estou dando notícia de um formato, eu quero que as pessoas entrem aqui no canal e saibam o que elas vão ver. Então, a notícia vai estar no Diários da Quarentena, vai estar na notícia solta ali no canal, no formato eu e a notícia do lado. Então, o que eu decidi fazer? O Visão Libertária vai virar um vlog simples. Ou seja, eu vou ficar aqui, vou vir com vocês todo dia, eu vou continuar todo dia aqui, até porque eu suspeito que muito em breve isso vai voltar a ser desobediência civil. Então é uma coisa importante de fazer, desobedecer ordens idiotas. Então a gente vai continuar falando disso aqui no canal, nos Diários da Quarentena. Vamos já fazendo os Diários da Quarentena, mas eu não vou dar notícias aqui, eu não vou comentar notícias. Talvez eu comente uma coisa ou outra en passant, mas a minha proposta é ficar mais um vlog mesmo, eu falar pra vocês como é que tá a minha vida, chorar minhas pitangas, contar casos do passado,
vai ter pouco a ver com o libertarianismo. Talvez eu tire uma coisa ou outra que dê para ligar, mas é difícil, né? Porque aí é uma coisa muito ligar casos pessoais, enfim. Então esse Diários eu estou explicando para vocês como é que vai ser, e de certa forma já está sendo isso, né? Ou seja, eu já estou comentando minhas dúvidas e ideias para o futuro aqui. Então o caso é esse, tá? A partir daqui a gente vai ter as notícias naquele formato que vocês estão vendo aqui no canal Ancapsu. Elas não vão parar nem quando voltar ao canal Visão Libertária, mas o Diário da Quarentena também não vão parar, mas vão ter uma tendência a serem assuntos mais aleatórios, mais diversos, né? E dentre esses assuntos, a boa notícia é que eu falei para vocês que eu tinha um encontro com os patrocinadores, né, um hangout com os patrocinadores, e ia dar uma boa notícia para eles, depois falava para vocês aqui. Mas a boa notícia foi que justamente mesmo com o canal Visão Libertária bloqueado, houve um grande apoio do pessoal, os patrocinadores mantiveram o apoio, muita gente nova se tornou patrocinadora. Isso significa que o canal atingiu aí autossuficiência financeira nesse período. Então mesmo que a gente fique esses 3 meses com o canal fechado, sem publicar vídeo, lógico, eu não vou ter o que receber de lá, mas a gente consegue manter o Visão Libertária, inclusive os pagamentos em Bitcoin para o pessoal que escreve artigos, que narra, que produz e coisa e tal. Então a gente vai conseguir fazer isso nesse período aí meio turbulento. Essa é a boa notícia. A Visão Libertária não vai parar. Nesse meio tempo a gente vai, lógico, publicar os vídeos lá no BitChute e no Library. E eventualmente um vídeo legal que tenha, porque tem alguns vídeos que são meio atemporais, né? Por exemplo, aquela série A Mensagem Libertária de Cristo, escrita pelo Marco Batalha, com Léa Faria, JJ Libre. É um tipo de vídeo que eu acho que é muito bacana e não tem problema nenhum de ferir regras do YouTube, coisa e tal. Então eu muito provavelmente vou subir essa série de novo no YouTube quando eu estiver podendo voltar lá. Teve mais um episódio esses dias, o episódio 4. Então eu vou reupar os antigos e subir o 4 também para ficar de reserva, ficar de registro no YouTube, no canal Visão Libertária mesmo. E a gente vai seguir dessa forma, com outros vídeos nesse estilo. Ou seja, os vídeos que saírem no Visão Libertária, do Library e do BitChute nesse meio tempo, que forem vídeos assim, digamos, atemporais, que não for coisa muito de notícia, né? Porque lógico, o vídeo de notícia, eu liberar um vídeo 4 meses depois que a notícia passou, meio que, né, perde o sentido. Acaba não havendo propósito nenhum. Aquele vídeo ficaria uma coisa totalmente... Ih, olha lá o que o pessoal está fazendo, andando de parapente, de paraquedas ali na lancha. Parece divertido isso. Eu acho que eu já até andei nessa porra, sabe onde é que foi? Foi na Porto Seguro, na Bahia. Quando eu estive lá, tinha umas lanchas com esse negócio, acho que eu andei disso daí. É divertidão, é legal. Mas não sabia que isso tinha aqui no Rio de Janeiro, porque o problema é que a Baía de Guanabara é meio sujinha, né? O pessoal tem que ter coragem para entrar nessa água aí. Eu não tenho problema não, eu entro, mas a média da população fica meio assim, né, de entrar nessa água aqui da Baía de Guanabara. Então, o cara corajoso ali, o cara que foi no paraquedas ali, porque eu acho que na hora de posar não tem jeito, né? Na hora de posar, ele tem que posar na água. Não tem alternativa ali. Legal como ele está pegando o vento contra, ele pode andar devagarzinho com a lancha, que não faz diferença. Um pouquinho que ele ande, o vento já ajuda e já carrega ele. Bom, gente, então, dada a notícia aí que
que a gente precisava. Ou seja, esse canal agora vai ser puramente vlog. A gente vai falar coisas aleatórias, abobrinhas aleatórias aqui no Visão Libertária, no Diários da Quarentena. O resto do canal Ancapsu, os vídeos de notícias, continuam normalmente no estilo que já estão saindo nos últimos dias, tem funcionado muito bem. Aliás, isso é uma coisa que eu fiquei bem satisfeito, porque, como eu falei, nesses últimos dias, ontem e hoje, muito por conta da eleição americana, é verdade, então é uma coisa que não vai durar muito tempo, mas por conta da eleição americana a gente teve visualizações aqui no Ancapsu, cara, igual do Visão Libertária, lá em cima o número de visualizações. Batemos 60 mil ontem e hoje também está caminhando para alguma coisa assim, que é um número mais ou menos o que eu obtinha lá do Visão Libertária, entre 60 mil e 80 mil visualizações por dia. Então, realmente impressionante. Assim, é lógico que eu sei que é muito mais em função do assunto, né, da eleição, que está todo mundo querendo informações e coisa e tal. Provavelmente, se eu tivesse botado esses vídeos lá no canal Visão Libertária, seria ainda maior a visualização, que acaba atraindo gente de fora também. Mas não deixa de ser legal você ver. Ou seja, o que eu estou percebendo é que o que vai acabar acontecendo é que muita gente que já me acompanhava lá no Visão Libertária vai acabar me acompanhando aqui. E a gente vai acabar tendo dois canais mais ou menos de tamanho mais próximo, né? Lógico, não vai levar... Canais demoram a crescer, realmente sempre tem muita demora. O canal Visão Libertária, o canal principal, ele fez 20 mil inscritos. Foi na época mais ou menos que eu voltei a fazer o canal, ou seja, isso foi março do ano passado, maio do ano passado, alguma coisa assim. Então, estamos um ano atrasado com esse canal, mas ele vai dar uma crescida boa agora, e aí continua dessa forma. Eu acho que é uma boa medida você ter dois canais por conta desse risco do YouTube, sempre tem esse risco, e isso não é algo inédito, né? Vocês sabem, eu copiei esse modelo da notícia, de eu falar com o jornal aberto do Tim Pool. E ele tem um esquema similar lá. Se você reparar, ele tem dois canais. Na verdade, ele tem três canais. Ele tem um terceiro canal de entrevista. Mas assim, é totalmente diferente do meu canal de entrevista. Então, o canal de entrevista dele, ele fica um tempão com um monte de gente, num estúdio enorme, batendo papo, e depois faz os cortes. É o que ele chama de Timcast IRL. Daí ele tem o canal dele, que é o que eu mais gosto, que é o dele lendo notícias no jornal, que é o que eu estou imitando aqui no Ancapsu. E ele tem um terceiro canal, que é Tim Pool, eu acho, agora eu não lembro o nome do terceiro canal dele, que é muito similar ao canal ao nosso Visão Libertária, com os vídeos mais elaborados, tá? No caso dele, ele não chega a fazer vídeos como eu faço no Visão Libertária. Os vídeos ainda são mais simples um pouquinho, mas são um pouco mais elaborados que o padrão simplesmente jornal e cara. Enfim, me parece uma solução bacana, vamos tentar sair por aí. Eu acho que, é lógico, teria sido melhor se a gente não tivesse sofrido o strike, mas isso é uma coisa que eu acho que a gente ia encontrar, esse obstáculo a gente ia encontrar em algum momento, à medida que o canal vai crescendo. E agora a grande questão que fica, com o Biden ganhando, a censura vai diminuir ou vai aumentar? Essa é a questão. Ou seja, eles podem achar assim, não, agora o establishment está de volta ao poder, não precisa mais bater tanto nos caras, a gente já viu que eles não conseguem, mas a opção é, agora com o Biden no poder, o Twitter e o YouTube não precisam mais ter medo de uma represália do governo. Então, eles podem carcar ainda mais na censura. O que vai acontecer, meu amigo? O futuro, a gente vai ficar sabendo, vamos descobrir. O importante justamente de a gente ter exercitado essa coisa é já ter muita gente lá no BitChute, no Library. Então a gente já tem uma boa base de leitores lá.
Seja lá o que vier por aí, a gente vai estar preparado. Eu acho que no final das contas, eu não queria falar aqui, porque isso aí é uma coisa que eu vou comentar ainda em vídeo de notícia. No final das contas, essa vitória do Biden vai ser uma coisa muito boa para o libertarianismo. Como eu falei para vocês, o voto no Trump sempre foi um voto anti-establishment. E esse sentimento anti-establishment não acabou. O que acontece é, o establishment usou todas as ferramentas que ele tinha para garantir essa volta do Biden. Ele fez tudo. A verdade é essa. Jogou pesado mesmo. Eu não acredito muito nesse negócio de fraude, coisa e tal. O pessoal... Seria muito difícil o pessoal conseguir passar uma fraude numa contagem dessa, mas não sei, né? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha havido, sim. Afinal, já há muito tempo que a gente sabe que esse negócio de contar votinho quer dizer muito pouca coisa. Democracia é uma besteira, não serve para nada. Quem está no poder é que manda, sempre assim. E você sabe que quem está no poder é o Estado, não é o presidente em si. Então, no final não tem jeito. Isso aí é uma coisa que é bem possível que o Estado resolva tirar esse tipo de... fazer esse tipo de ação, porque eles realmente jogaram tudo que podiam. Eu acho que eles não esperavam que o Trump fosse tão bem. Dá para ver que as pesquisas todas deles lá davam uma folga muito maior para o Biden. Erraram tudo, né? Erraram um monte de coisa. Então, no final, viram que iam perder e agora estão apelando pro tapetão mesmo. Não vai mudar nada, cara, porque no final das contas não tem jeito. Isso vai ser judicializado, mas muito pequena a chance disso ser resolvido, porque, como eu falei, o Trump está brigando contra o Estado. Então, ou seja, ele vai acabar... o Estado vai dar um jeito de não dar essa vitória para ele. Mas ele tem a Suprema Corte, não sei o que lá. Cara, é tudo o Estado, meu amigo. O Estado tende tudo para a esquerda, não tem essa, não. Não existe esse troço de Estado com neutro, coisa e tal. O Estado sempre tende à esquerda, porque sempre é interesse dele ter mais Estado, ter mais controle. O que isso vai ser positivo é que a gente vai ver cada vez mais gente desiludida com democracia. É o que eu estou falando, é igual na Bolívia. O pessoal votou no cara lá no esquerdinha lá, no cara do Evo Morales, votou. Já estão fazendo protesto lá de novo. Por quê? Porque começa a aparecer para todo mundo o real problema da coisa, começa a se isolar, que o problema não é o partido A ou o partido B. Isso sempre foi um estratagema para desviar atenções, para as pessoas ficarem centradas nisso e não se revoltarem contra o Estado. Eles ficam um cara ganhando numa época, outro cara ganhando na outra, fica essa disputa de poder entre um e outro, e no final das contas não tem jeito, o Estado vai lá e carca de um lado e carca do outro também, faz muito pouca diferença quem ganha, como vocês podem ter visto com o Bolsonaro aqui no Brasil, ou seja, fez alguma diferença? Muito pouca. Ele não consegue passar nada lá. Establishment é establishment, meu amigo, não tem jeito não. Então o que eu espero disso aí no final das contas é muito mais gente partindo pro agorismo puro e simples. Eu acho que vai mudar pouca coisa, não vai ter grandes diferenças em relação a assuntos importantes aí para as pessoas. Vai ter realmente pouca diferença aí, mas de qualquer forma, vamos ver, só o futuro dirá o que vem disso daí. E lógico, eu estou falando aqui que o Biden ganhou, assim, eu estou falando, lógico, nesse momento, estou falando isso por volta da 1h da tarde da quarta-feira, dia 4. É porque isso é o que está indicando os resultados nesse momento, tá? Tudo pode mudar ainda, tem um monte de escada aberto. Tudo pode mudar, mas é aquele negócio, tudo pode mudar tanto na contagem, quanto pode mudar depois com o pessoal entrando na justiça, né? É sempre uma possibilidade. Enfim, vamos ver o que decorre daí. A preocupação sempre nossa continua sendo a mesma. Tenha o mínimo de dependência do Estado. Busque trabalhar, vender, comprar o mais afastado do Estado possível. É lógico, ninguém
Não tem como fazer uma mágica de ficar totalmente isolado nesse momento, mas quanto mais afastado você puder ficar, melhor, porque menos o Estado vai te afetar. E esteja preparado para usar armas de agorismo para evitar qualquer outra ação, uma ação ou outra do Estado mais forte contra você. Fora isso, não tem muito que a gente possa fazer. Vamos descobrir o que é o grande reset, pô. Agora não tem mais nada que atrapalhe o pessoal. Certamente vamos ficar sabendo qual é o plano da galera ano que vem. Eu diria que a chance de Bolsonaro cair aumentou muito, como eu falei para vocês. Se ele for cair, ele vai cair em março do ano que vem, ou por volta disso, né? Lógico, não tenho bola de cristal. Eu expliquei para vocês que março, tipicamente, é a época que o pessoal tem mais força para fazer protesto. E a questão toda embora a eleição dos Estados Unidos não tenha nenhuma influência direta aqui no Brasil, mas é um fato que o pessoal associava muito Bolsonaro a Trump, e a derrota de Trump vira uma derrota de Bolsonaro também. Então, no final das contas, não, por motivos formais ele não tem nenhuma mudança, não muda nada para ele. Mas, assim, na visão das pessoas, certamente as pessoas passam a ver ele com menos força política. A ideia que a esquerda sempre quis dar desse troço, de que foi só um solucinho à direita, não foi, porque, como eu falei, eles tiveram que usar toda essa ideia maluca de pandemia aí para forçar todo mundo em casa, criar esse auê todo. Usaram todas as armas do repertório para conseguir retomar as coisas, então não foi uma solucinho. E é aquilo que eu falei, eu acho que não vai funcionar ainda. Ou seja, os socialistas vão ganhar o poder, vão ganhar o governo, mas não ganham mais o poder. Ou seja, no sentido de que a população não compra mais o discurso deles. O povo em si não compra mais. Ainda é um problema, porque eles com o governo ainda tem muito poder. Eles ainda conseguem fazer muita coisa. A mídia tradicional vai ter uma sobrevida. Certamente você pode escrever que vai ter alguma medida do tipo site ter que pagar para a empresa de mídia tradicional pela notícia, ou talvez um imposto da internet para financiar quem faz notícia. Essas coisas que já estão se discutindo lá na Europa, agora com os Estados Unidos entrando no bloco, é certeza. A forma exata que vai ser, eu não sei. Mas que vai ter alguma coisa nesse sentido, pode ter certeza. Pô, o dia tá bonito hoje. Solzinho, tá fresquinho aqui, de passear num dia como hoje, de ver o mundo. Isso daí. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Essa foi a primeira experiência. Me falam o que vocês acham. Se tá legal assim, se preferem outro formato. Porque ficaria complicado, entendeu? Começar a dividir notícia de vários tipos. Notícia classe A, notícia classe B, notícia para diários. Não dá certo. É melhor eu falar sobre o que eu tô sentindo no dia. Eu sou um cara velho, eu tenho um monte de história. Talvez seja até interessante. Talvez fique até uma coisa legal. Vamos ver. Deixa eu desligar isso daqui. Então é isso daí, gente. Grande abraço. Até a próxima.